Do ponto de vista, já que nós temos toda uma preocupação, que nós temos que fazer a defesa dos direitos dos trabalhadores num ambiente de transição, como é que nós vamos fazer isso? Esse que é também uma grande dificuldade, considerando que é um grande conglomerado econômico. Por exemplo, né, o Banco Real e o Santander, que são dois bancos privados, nós vamos ter que observar, desde a questão local, como que os sindicatos estão reagindo e qual é a implicação dessa incorporação na base regional do sindicato, como é que está sendo, até a questão global. Como é que vai ser o relacionamento dos nossos sindicatos com os sindicatos da Europa ou os sindicatos espanhóis, no caso, etc. Né? Porque sempre temos aí um conflito sem fim colocado aí. Desde os entendimentos das lideranças locais, passando pelos aspectos regionais, tá certo? E depois pelo aspecto da questão nacional versus a questão global. Por isso que eu tenho dito e tenho insistido, do que eu ainda posso influenciar, que os nossos sindicatos têm que ter uma atuação mais voltada para a questão da regionalidade, para tentar influenciar de forma mais contundente na questão global. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que fazer todo o nosso processo de mobilização, defender os nossos interesses, pôr os nossos pontos de vista, fazer as mobilizações, mas nós temos que estar preocupados com a atuação desses bancos aqui na América Latina, buscando construir unidade, porque todos vão sofrer as mesmas consequências que nós, porque no Paraguai tem tantas agências do Santander e tantas do ABN. Lá é a ABN, mas que vão virar um só. Com certeza, eles não vão fazer isso sem impor prejuízo a alguém. O principal prejudicado serão, na minha avaliação, a corte dos direitos dos trabalhadores e mais, dos empregos. E se você for no Paraguai, na Argentina, no Equador e vai por aí afora. Tá certo? Agora, qual é a ressonância disso na Europa? O que pensam os dirigentes sindicais europeus dessa nossa luta? Não sei, talvez eles mandem um fax de apoio. Tá certo? Se chegar. Porque na época da grande crise do Banespa, que nós estávamos fazendo todo aquele processo de mobilização, que o Santander era o fax não veio. Tá certo? Só dizer que o fax não chegou naquele processo. Tá certo? Então nós temos que fazer esse processo de mobilização e de batalha do aspecto regional para construir unidades possíveis para fazer a influência do ponto de vista global. Né? Essa é a minha avaliação. Porque aí nós vamos ter condições de pressão. Porque a incorporação já está dada e ela não foi decidida aqui. Esse é o problema. Ela não foi decidida aqui na Avenida Paulista, não foi decidida em Brasília, não foi decidida no Rio de Janeiro, ela foi decidida em Amsterdã. Num processo de conflito entre os interesses deles mesmos. Entre os conflitos dos europeus, tá certo? Eles decidiram fazer assim. E a nós, não foi. Quer dizer, veio aí, ó, o Santander comprou o Banco Real. Ele pode, inclusive, vender lá na Europa esse Banco Real para outro. Daqui a pouco, agora podemos estar sendo surpreendidos que o Banco Real foi vendido para o Banco Sumitomo do Japão. Não é uma coisa que está sob nosso controle. Não está sob controle. As autoridades monetárias podem até estranhar, escrever carta, fazer decreto, estatizar o banco para que não vá para a mão do japonês, porque não gosta de japonês, ou chinês. Tá certo? Mas, enfim, não é uma variável que está sob domínio do governo ou domínio da sociedade brasileira hoje. Né? Então, eu acho que nós temos que ter todas essas preocupações e estar colocando esse debate, fazendo esse processo de mobilização, que, na minha avaliação, é um processo de mobilização muito intenso. Nós vamos ter que batalhar, ter que constituir na defesa dos direitos dos trabalhadores, tá certo? E, acima de tudo, dos direitos da sociedade. O que nós queremos com a grande corporação financeira? Qual é o papel e qual é a fiscalização que tem que ter sobre ela? Tá certo? Porque esse era o debate que nós fazíamos e é o debate que nós continuamos fazendo. Qual é a fiscalização que nós temos sobre o Banco do Brasil, que o principal gestor é o Lima Neto? É muito difícil. Ou qual é sobre a Caixa Econômica Federal?
sobre as suas metas, tal, etc. Também é muito difícil explicar isso, até porque tem os interesses corporativos, enfim. Mas não há uma transparência hoje e não há nada que conduza nesse caminho. Eu acho que esse é o nosso papel. E essa é a forma que a gente vai, se a gente tivermos sucesso nisso, que a gente pode evitar, tá certo? Que se constituam esses grandes conglomerados econômicos, que eles vivem e traduzem os seus próprios interesses, tá certo? Sem se preocupar com os nossos interesses ou interesses da sociedade ou do povo. Então, acho que é essa preocupação que tem que colocar, tá certo? E aí, eu acho que nós temos que se preocupar sempre nesse processo de integração do que é qual que é o interesse hegemônico e qual que é o interesse minoritário. Porque senão nós não vamos conseguir. E saber localizar isso exatamente no tempo, para que a gente possa fazer as coisas. Senão, passado o tempo, a gente fica refém da situação que se criou. Era isso aqui, espero ter contribuído com esse debate.